Nathaniel Richards teve várias encarnações ao longo dos anos, e cada identidade tem sua própria história. Nesse vídeo, irei contar apenas a história principal de Nathaniel Richards durante seu tempo como Kang, apesar de ter que citar as outras versões dele aqui no vídeo, por ele ser um viajante do tempo, que muitas vezes interage com ele mesmo, só que de outra realidade. Nathaniel Richards nasceu no século 30, da Terra 6311, uma realidade onde a humanidade nunca entrou na Idade das Trevas. Após séculos de avanço e guerra, a paz foi trazida à Terra por um viajante do tempo da Terra 616 chamado Nathaniel Richards. O Nathaniel Richards, nascido nessa realidade, é dito ser o descendente direto de Reed Richards, conhecido como o herói Senhor Fantástico do Universo 616. Quando Nathaniel Richards tinha apenas 16 anos, seu eu do futuro, que era conhecido como Kang, o Conquistador, apareceu para ele e mostrou como seria toda a sua vida, e como ele estava destinado a se tornar um grande regente temporal. Kang mostrou a seu eu do passado vários registros de como ele ainda se tornaria um grande inimigo para os Vingadores, e isso resultou no jovem Nathaniel Richards de tentar impedir sua eventual transformação em Kang. Ele então se rebelou e fugiu, tornando-se brevemente o jovem herói conhecido como Rapaz de Ferro. Ele então se juntou aos Vingadores. Infelizmente, seu período ao lado da equipe não durou muito. Já adulto, aos 25 anos, Nathaniel descobriu uma máquina do tempo, e entediado com seu passado de paz, viajou no tempo para o Antigo Egito no Universo 616. Lá, ele se estabeleceu como faraó Rama-Tut. Muito tempo depois, Rama-Tut tentou fugir de volta para sua própria era, mas foi pego em uma tempestade do tempo, e foi forçado a aparecer na era moderna do planeta Terra, no Universo 616. Ele então criou outra identidade, e assumiu o nome de Centurião Escarlate, e após longas batalhas contra os Vingadores, ele abandonou essa identidade e tentou retornar ao seu tempo original novamente. Retomando seu disfarce de Rama-Tut, Richards tentou mais uma vez retornar ao seu século 30 nativo. Porém, novamente a tempestade do tempo o levou a ultrapassar sua própria era, e ele acabou no século 40. Lá, Rama-Tut encontrou um futuro devastado pela guerra, onde os bárbaros lutaram com a tecnologia de eras passadas, das quais eles não tinham conhecimento de como funcionavam. Vendo seu próprio conhecimento pessoal sobre como essas armas operavam, Rama-Tut decidiu conquistar essa era, criando e adotando a nova identidade de Kang, o Conquistador. Primeiro, Kang conquistou a Terra, então começou a conquistar a galáxia, assumindo impérios inteiros. Sem entender muito sobre essas viagens temporais que ele estava fazendo, mais tarde ele acabou descobrindo que cada uma de suas viagens no tempo criou versões alternativas de si mesmo, e todas essas versões acabaram governando seus próprios impérios alternativos também. Mas mesmo isso não foi suficiente, e a mente de Nathaniel continuou voltando para a era moderna dos heróis, e procurou conquistá-la também, pois tinha ficado obcecado por esse universo que ele ainda não tinha conquistado. Após isso, ele viajou no tempo para o ano 1901, onde fundou a cidade de Timely, no estado de Wisconsin, sob o disfarce de Victor Timely, e se tornou o prefeito da cidade, estabelecendo várias fábricas e uma grande empresa de robótica. Kang também estabeleceu o reino de Cronópolis, que originalmente começou como uma fortaleza fora de sincronia com o tempo, mas eventualmente cresceu para se tornar uma enorme encruzilhada entre o passado, o presente e o futuro. Durante esse tempo, o Kang Prime continuou a observar os Vingadores, acompanhando suas façanhas e as grandes mudanças na formação da equipe. Ele também se concentrou em sua conquista no futuro do século 40, travando uma guerra contra os Shi'ar e os Skrulls. Por meio de seu monitoramento dos Vingadores, ele também soube de outro viajante do tempo que se autodenominava Immortus, que desconhecido para Kang era seu eu do futuro. Ravonna Renslayer era filha do rei Carelios, um governante da Terra do século 40. O reino de Carelios foi o último da civilização a não ser conquistado por Kang naquele período de tempo. Kang os poupou porque estava apaixonado por Ravonna, porém ela recusou seu amor porque ele era um plebeu e não da realeza, mas ele jurou conquistar seu coração eventualmente. Kang convocou os Vingadores para seu futuro, na esperança de ganhar a afeição de Ravonna, exibindo suas proezas de batalha. No entanto, nada disso funcionou, e ela continuava a não se interessar por ele. E depois que Kang se cansou desses jogos, ele finalmente invadiu e conquistou o reino de Carelios. No entanto, Kang, ainda apaixonado, decidiu poupar Ravonna e seu pai. Isso gerou a ira de seus comandantes, que viram essa misericórdia como uma fraqueza. O código de Kang sempre foi matar os governantes de qualquer nação conquistada para evitar revoltas. Seu general Baltag traiu Kang para honrar esse código, e tentou assassinar seu governante. Kang acabou se aliando a Ravonna e aos Vingadores para deter seu exército rebelde. Baltag foi derrotado, mas tentou matar Kang com o último tiro. Ravonna se jogou no caminho da explosão, salvando a vida de Kang e morrendo em seu lugar. Em seu último suspiro, ela confessou seu amor por ele. No entanto, Kang se recusou a deixar seu amor perecer, e usou a ciência do século 40 para mantê-lo em um estado de animação suspensa, não morta, mas também não viva. Isso, na verdade, era pouco para preencher o vazio em sua vida, e Kang logo desejou restaurar a vida de Ravonna. Depois de enfrentar o deus asgardiano Thor do Universo 616,
Kang Prime acabou sendo derrotado, e no processo ele acabou indo parar no reino temporal do Limbo. E lá, ele encontrou a Cidadela de Imortos, ainda sem saber que era uma versão futura de si mesmo. Kang usou os equipamentos avançados de Imortos para estudar a história e as variações do tempo, e ao se deparar com o momento em que Ravonna estava prestes a sacrificar sua vida por ele, Kang ativou um dispositivo que arrancou Ravonna do fluxo do tempo, criando uma realidade alternativa na qual Kang tinha sido morto em seu lugar. Mais tarde, Ravonna seria revivida, mas durante muito tempo sem o conhecimento de Kang. Kang Prime continuou no Limbo durante muito tempo. A essa altura, ele já estava ajudando a monitorar as linhas temporais. Outra versão de Kang encontrou um meio de prolongar sua vida, desenvolvendo um dispositivo que transferiria sua mente para um corpo clonado em sua linha do tempo nativa após a morte. Esse mesmo Kang decidiu mais uma vez tentar conquistar o universo 616, e seu plano era tentar conquistar uma era anterior, dessa vez visando o século XIX. No entanto, seus planos foram novamente frustrados com a aparição do Thor. Kang não era páreo para a força ilimitada do deus do trovão asgardiano. Thor aparentemente tinha matado essa versão do Kang. No entanto, foi revelado que esse Kang tinha sobrevivido graças a seu dispositivo de troca mental. Antes de morrer, ele transferiu sua mente para um clone recém-criado no século 40. Esse truque foi testemunhado pelo Kang Prime, que decidiu desenvolver uma tecnologia semelhante para enganar a própria morte. A essa altura, o Kang Prime havia formado um conselho de Kangs no Limbo, composto por ele mesmo e duas de suas versões alternativas mais inteligentes. Vendo que suas outras versões das outras realidades eram um insulto a seu legado, esses três Kangs trouxeram cada Kang alternativo para o Limbo e os executaram. No entanto, Kang Prime estava consolidando seu próprio domínio no multiverso. Para cada Kang que eles eliminavam, Kang Prime assumiu o controle do reino alternativo desse Kang com uma cópia dele mesmo robótica que ele controlava. Eventualmente, todos os Kangs de todos os multiversos, exceto aqueles três, tinham sido eliminados. Um pouco mais tarde na história, o Kang Prime armou um grande plano envolvendo os Vingadores para acabar com suas duas cópias restantes, e depois de um grande confronto, seu plano realmente deu certo, e ele acabou se tornando o único Kang vivo no multiverso. Após muito tempo, Kang Prime e Ravonna se encontraram novamente, e eles retornaram ao século 41 para governar juntos, mas Kang logo foi entediado com sua posição, que estava se tornando cada vez mais burocrática. Quando chegou aos 60 anos, Kang se cansou dessa vida e buscou uma vida mais simples. Kang então decidiu deixar todo o seu império sob o comando de Ravonna, e retomou seu disfarce de Ramatut, e voltou ao Egito Antigo por um tempo. Durante seu tempo como Ramatut, Kang Prime tentou consertar as coisas mudando alguns erros do seu eu do passado. Depois disso, ele voltou ao fluxo do tempo para encontrar uma nova direção na sua vida. Ele finalmente retornou à Era Moderna para impedir os planos do seu eu do passado. Nisso, ele se aliou aos Vingadores e ao seu eu do futuro Imortos, e juntos eles conseguiram evitar os planos do Kang do passado. Eventualmente, durante uma batalha entre os Vingadores e os Guardiões do Tempo, eles tentaram acelerar o destino de Kang de se tornar Imortos. No entanto, em vez disso, eles apenas divergiram seus destinos, de modo que os dois homens agora existiam independentemente um do outro. O ponto de ramificação dessa divergência ocorreu durante as viagens de Ramatut através do fluxo do tempo. Ao envelhecer, Ramatut começou a buscar uma maneira de alcançar a imortalidade. Começou a estudar o reino do Limbo e soube que era um lugar atemporal, onde ele poderia viver para sempre, e decidiu se aposentar para aprender a dominar o tempo. Rompendo a barreira do Limbo, Ramatut mais tarde se reinventou como Imortus e começou a seguir esse destino. No entanto, a barreira entre o fluxo do tempo e o Limbo não é apenas um ponto onde cada momento no tempo pode ser visto, mas também é um lugar onde podem ocorrer divergências, exatamente o que aconteceu com Ramatut e Imortus. Enquanto uma versão de Ramatut foi para o Limbo para se tornar Imortus, outra olhou para o fluxo do tempo e viu a eventual servidão de Imortus aos Guardiões do Tempo. Furioso com a perspectiva de se tornar um escravo, Ramatut encontrou novo ânimo para a conquista e retornou ao Império do século 40, reassumindo sua identidade como Kang, o Conquistador. Decidindo que a única maneira de realmente saborear suas conquistas era não ter mais que confiar em uma saída fácil, ele destruiu o dispositivo que transmitiria sua mente para um novo corpo após a morte física, o que tecnicamente o tornava imortal. Agora, com o destino livre, Kang Prime voltou a se concentrar em seu desejo de conquistar a era moderna do universo 616. Retornando a seu império, Kang Prime passou as próximas décadas daquela época preparando seu exército e garantindo que apenas os espécimes mais perfeitos fossem selecionados. Um pouco mais tarde na história, Kang viajou para seu próprio passado, salvando sua versão adolescente de valentões, na esperança de ajudar o jovem Nathaniel Richards a alcançar seu destino como Kang. Essa seria aquela mesma versão dele mesmo que ele tinha conhecido quando tinha 16 anos, mostrando que toda sua história seria exatamente daquele mesmo jeito, e mesmo tentando voltar no tempo, ele não iria conseguir alterar seu destino. Nathaniel Richards estava para sempre fadado a se tornar Kang, o Conquistador. Tentei resumir o máximo possível da história dele, e mesmo sendo bem confusa, eu acho que deu pra entender no final. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, e se inscreve no canal também, caso ainda não seja um inscrito. Muito obrigado a todos, e até o próximo vídeo.